Porque de manhã eu fiz errado? O que eu fiz? Tô enchendo a paciência. Ai, eu achei que eu tinha feito errado. Aleluia. Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Você que está aí na sua casa, seja cheio do Espírito Santo. O Senhor, Ele já se faz presente aqui neste lugar. Então você pode glorificar e exaltar o nome dEle. Nós queremos deixar para a meditação de todos Mateus 16, 15 e 16. E disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. Verbo vivo, Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho
Louvado seja o teu nome, Senhor. Grande és tu, ó Pai. Louvado seja Deus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Oh, oh, oh. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Não há outro como tu, soberano, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim.
Nós podemos estar passando por momentos difíceis, mas se nós cremos que Ele é o nosso provedor, está tudo certo. Coloque as suas necessidades nas mãos do Senhor nessa noite, porque Ele proverá. Aleluia. Oh, aleluia. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha. Pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, Ele não falha, Ele não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá, Ele proverá. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, sobre o vale me faz andar, sobre as águas. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar, sobre as águas. Não vivo pela vista, não,
te damos, Deus, pela sua providência. Aleluia. Oh, aleluia. Você pode adorar ao Senhor nessa noite de uma maneira diferente. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta te matar, o desespero te tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Você crê nisso nessa noite? O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Então adore. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, Espírito Santo de Deus, enche este lugar com a tua presença, Deus. Oh, aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Enche a tua casa nessa noite, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça
produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Se você puder colocar sobre seus pés. Todavia me alegrarei. Vamos cantar, vamos cantar. Quem canta os mares canta. Ainda Que a figueira não floresça e não haja aleluia. na vida. Adore a Ele, adore a Ele. Da oliveira minta, todavia me alegrarei. Os adoradores, os adoradores. Todavia me alegrarei. Traz o céu, traz o céu. Traz o céu. O rababa chorou com doroba chébia. Ainda Que a figueira não floresça comece a declarar isso. e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, Romana sotoromana chebe candalabas. Remana soto com doroba chébia calabara bacalabas. todavia me alegrarei. O profeta estava em crise. O profeta Abacuque estava em crise. A alma dele estava afligida. Ele começou a lançar ao céu questionamento. E foi perguntando. Você está perguntando para Deus, mas quando Deus abrir a boca para te responder, abra bem o teu ouvido, porque Deus tem boca e fala. E quando nós clamamos, Ele levanta do céu para responder o nosso clamor. Salmo de número 103 diz que Ele inclina para ouvir. E de repente Deus começa a responder a ele. E quando Deus responde ele vai usar então parte dessa canção. Ele vai declarar que independente de momento, independente de situações, que ele vai adorar a Deus. Pessoal, povo de Deus, nós estamos vivendo um momento difícil, mas é tempo de adoração. Então se verá a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. O povo de Deus adora a Deus independente de circunstância. Por isso eu quero te convidar você a declarar isso. Declara como Abacuque declarou quando Deus o respondeu. Ainda que a figueira não floresça, que o produto da terra minta. Em quem você confia, meu irmão? A confiança de um está em carro, de outro está em cavalos, mas a do povo de Deus tem que estar no Senhor. Vamos lá. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto Declara, na declara. vide, que o produto da oliveira minta, Declara. todavia me alegra. Se alegre, se alegre, se alegre, se alegre. Todavia me alegra. Rocobodo choro como norabas. Todavia me alegrarei. Externe adoração, externe adoração, externe adoração. Ainda que a figueira não floresça e não Meu haja Deus. fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Diga bem alto. O inferno tem que ouvir. Ainda que a figueira não Nós estamos firmados no Senhor. e não haja fruto Nós estamos firmados numa promessa. o produto da oliveira. Ele é poderoso para cumprir com tudo que Ele falou. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não vai passar. Deus vai cumprir as suas promessas. Deus vai cumprir com as suas promessas. Alabarabasuriquei alai. O siribião da candalabra show de candalabarabachai. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa do meu papai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não diria para vocês que eu estou indo preparar lugar. Olha para 2 ou 3 assim, ele já foi. Pergunta, sacode 2 ou 3, fala assim, ele já foi. Ele já foi. Então ele está preparando o lugar. Ele está preparando o lugar. Como noivo que vai preparar a casa para a noiva, ele foi. E ele está preparando a casa, as mansões celestiais. Olha para 2 ou 3 e fala assim, e ele disse que ele vai voltar.
Ele disse que ele ia preparar lugar, mas que não ia ficar só lá não. Ele ia vir voltar para buscar. Dá uma olhada para uma pessoa e diz: ele vai vir por tua causa. É por tua causa. Não, se ele não der um glória a Deus, ele deve estar com alguma coisa. Fala assim: ele vai voltar por tua causa. Diga assim: você consegue movimentar o céu. Você consegue fazer com que o céu venha. Jesus vai vir para buscar a nós, a noiva, a noiva que ele comprou com seu próprio sangue. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus aí? Oh, meu Deus. Você pode se assentar. Mas eu queria dizer para você, quando eu toco nesses assuntos, eu fico com meu coração borbulhando na expectativa do cumprimento dele. Ele vai voltar. A você que está aqui no templo, seja muito bem-vindo. A você que está nos acompanhando pela plataforma do Facebook, receba aí o nosso abraço. Tem uma presença muito gostosa aqui. Quero comunicar a vocês que os nossos cultos já estão sendo presencial. Os bancos estão marcados com o local. Você tem que me ajudar a colaborar e manter a distância. Aonde está a faixinha, senta. Aí eu peço a ajuda dos nossos diáconos, dos nossos cooperadores, para coordenar as pessoas, sentar aonde está marcado. Para quê? Para a sua segurança e também para a segurança das outras pessoas. Outra coisa, enquanto o culto acontecer, você, por favor, use a máscara. Amém? Você vai ser um crente mascarado. Eu tenho dito isso desde que começou. Eu sou da época do rintintim. Quem aqui pegou o rintintim? Deixa eu ver, só você? Gente, fala a verdade. Eu sou da época daquele programa de televisão Rintintim. Quem lembra do Rintintim? Bonanza. Quem lembra do Bonanza? Chaparral. Você lembra do Chaparral? É engraçado que isso aí eu estou falando de bang bang. Era a época dos índios. E tinha muito bang bang, tinha muito assalto. E os bandidos para roubar, sabe o que eles faziam, gente? Eles colocavam uma máscara igual a gente agora. Sabia? Os bandidos entravam para assaltar os bancos naquela época, lá assaltar os trens, né? Eles botavam uma máscara e falavam assim: é um assalto. E agora? Olha como que os tempos mudou. Agora nós temos que andar tudo mascarado. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Outro dia eu fui no banco, já era noite. E você sabe, né? A gente já é de cor, a gente já chama atenção, né? A polícia estava na porta. E quando eu vi que eu estava sem máscara, eu coloquei a máscara. O que essa polícia pensou? Esse negrinho está com segunda intenção. Não, mas eu só estou cumprindo o que foi pedido pelas autoridades. Amém? Então você seja muito bem-vindo aqui no nosso meio, use máscara. Nós não estamos tendo aquele período para falar sobre dízimo e oferta. Você já é alguém muito instruído. Enquanto os louvores acontecem, você tem essa liberdade de trazer o seu dízimo e a sua oferta. E o que eu acho mais interessante é que mesmo em meio a essa pandemia, a igreja não está parada, a igreja está trabalhando. E tem convidados, e hoje nós estamos com convidados aqui. Está aqui conosco, eu acredito que já é o pastor Mateus, né? Pastor Mateus, a sua esposa, casou. Está também um amigo ali, que esqueci o seu nome. O Diogo, Diogo está ali. E eles vieram aqui nos visitar. O Mateus, já esteve aqui no culto da juventude, é amigo da família da Michele, amigo da Emily, fez o carisma ali na Lagoinha, já esteve aqui ministrando, ele prega, ele canta, só dançar que eu acho que não dança, né? Dança também, né? Então, tá vendo? É um negócio completo. E a gente está feliz com vocês estarem aqui, e o Mateus quer cantar uma canção para junto nós adorarmos a Deus. Mas eu quero pedir uma coisa para você. Enquanto nós adorarmos a Deus aqui junto com o Mateus, você fica de pé e dá glória a Deus, irmão. Quanto mais glória você manda, mais glória vem, viu? O culto pode ser diferente. Pequenas ações podem mudar toda a atmosfera. Pense nisso. Umas pequeninas ações podem mudar todo o local. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos. Eles tinham tudo para murmurar, mas eles decidiram no coração ter uma atitude de cantar e louvar a Deus. Quando eles assim procederam, eles cantavam, louvavam e oravam.
Eu imagino que era mais ou menos assim: enquanto você canta, eu oro. Depois eu oro e você canta. E não importa o seu timbre de voz, o negócio aconteceu. Essa pequena ação, a Bíblia diz que Deus ouviu do céu e mandou um terremoto. E esse terremoto arrebentou com todas as cadeias. Eu creio, irmão, que enquanto um canta, o outro intercede, fala assim: Senhor, derrama, derrama. Senhor, em nome de Jesus, salva. Em nome de Jesus, cura. Eu creio que Deus manda terremoto nos dias de hoje. Amém? O Mateus vai cantar uma canção. Quero te convidar a ficar sobre os seus pés. Logo depois a gente já entra com a palavra de Deus à sua vida. Amém? Mateus, seja muito bem-vindo. Louva ao Senhor aí, querido. Aleluia, glória a Deus. Queria cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? E a todos que estão nos acompanhando também pelas redes sociais. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guias. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 aleluia.
só a igreja. Tu és o meu dom, a paixão, a minha canção e o meu louvor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Você que trouxe sua Bíblia, pegue ela comigo. Você que está em casa também, acompanhe conosco. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21. Evangelho segundo escreveu João. O capítulo é o capítulo de número 21. Quem achou, dá aleluia. Quem não achou, dá glória a Deus. João, capítulo de número 21, verso de número 1. Estamos juntos aqui, irmãos? Podemos ler a palavra? Amém ou não amém? Tem algum espera? João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21, verso de número 1. Que está escrito assim, olha. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Veja bem, João... Aleluia. João agora está contando para nós como que vai ser esse encontro de Jesus com alguns dos seus discípulos. E ele diz assim, versículo número 2. Estavam juntos. Aonde que eles estavam, gente? Qual o local onde eles estavam? Mar da Galileia, em Tiberíades. Ok? Ok? Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado de Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, filhos de Zebedeus, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e encontraram no barco. E naquela noite, o que aconteceu aí? O que está o relato aí? Nada apanharam. Isso te lembra alguma coisa? Lembra você algum outro texto bíblico nesse momento? Nada pescaram ou nada apanharam. Olha o versículo de número 4. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram, que era ele. E perguntou-lhes Jesus. Olha o que Jesus perguntou, gente. Você pode gritar comigo assim? Filhos! Ah, não, grita mais alto. É um grito. Jesus está chamando a atenção. Eles estão distantes. Grita bem alto. Filhos! Ah, me ajuda. Vocês não almoçaram hoje, não? Mais alto que você puder. Filhos! Jesus, então, gritou para eles aqui. Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E responderam-lhe, não. Então lhe disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, de tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Preste atenção nos detalhes da Bíblia, irmão. O discípulo a quem amava, eles não estavam conhecendo quem era, mas ouvindo a ordem e obedecendo, o discípulo que amava o reconheceu e disse a Pedro, Pedro, é Jesus, rapaz, eu conheço essa voz, eu conheço, é Ele, é Jesus. Você conhece a voz de Jesus, gente? Vocês lembram lá em João 10 que ele disse assim, eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas conhecem a minha voz
e sabe quando sou eu que estou falando. Olha aqui o que está acontecendo aqui nessa história aqui, irmão. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque ele havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, dá quase 100 metros, irmão. Não estava tão perto assim, quando você imagina, não. Dá quase 100 metros de distância. Por isso que eu estou dizendo que Jesus gritou, filhos! Porque se você não gritar a 100 metros, a pessoa não escuta. E ele gritou, filhos. Ao versículo de número 9. Ao saltar em terra, viram ali o que, gente? Algumas brasas e em cima peixes. E havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 peixes. Quantos peixes eram, gente? Fala mais alto. Quantos peixes eram? 153 grandes peixes. Tá? É assim que está na sua Bíblia aí? Ali também está dessa forma? Grandes peixes? Ok. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Quando Jesus ele faz algo grande, e você mesmo sendo tão pequeno, você vai suportar a glória dele, aleluia. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem és tu? Gente, vocês estão vendo o texto, que está a narrativa que João está nos levando? Eles estavam com Jesus, fizeram crendo que era Jesus, mas eles ainda estavam assim, mas será que é mesmo? Por que eles estavam fazendo isso? Porque Jesus havia sido morto. Será que é ele mesmo? Será que não é outro? Não. Vamos continuar. Ai. Veio Jesus e tomou um pão, e lhe deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de quê, gente? Dentre os mortos. Já era a terceira vez, e alguns deles ainda estavam com dúvida. Quantas vezes Jesus tem que se manifestar para nós sabermos que Ele é Deus? Quantas vezes Jesus tem que comunicar a nós que Ele não perdeu o controle de nossas vidas? Quantas vezes nós precisamos ouvir que Ele foi, mas que Ele vai voltar para nos buscar? Quantas e quantas vezes? Perceba o texto está nos falando, Ele não está falando de nós que conhecemos Ele pela palavra, pela revelação do Espírito. Ele está falando de homens que andaram com Ele, de homens que conheciam de perto o seu cheiro, de homens que conheciam o som, o timbre da tua voz, de homens que experimentaram as coisas miraculosas de Deus, porque já não era Júlio César novidade para eles, Jesus mandar, depois de eles terem pescado a noite toda, e já ser o amanhecer, e eles, já não era novidade isso, eles já sabiam que Jesus tinha esse poder, amém ou não amém? Mas vem comigo aqui, versículo de número 15, depois de terem comido, é sempre depois da comida, viu? Comunhão é importante, comer é importante, existem alguns milagres que acontecem na mesa, mas é na mesa também que nós cometemos alguns pecados que nós achamos que não é importante, são importantes. Nas obras da carne, existem 2 que são pecados de mesa, que a gente comete na hora de comer. Depois de comerem, perguntou Jesus a Simão Pedro. Agora parece que Jesus esqueceu dos outros e focou em Pedro. Por que ele faz isso, irmão? Nós vamos entender. Simão Pedro, filho de João, ama-me mais do que esses outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas.
Pela terceira vez, perguntou-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro se entristeceu por lhe ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, te digo que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde quer que querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-me: segue-me. Depois que Jesus contou para Pedro como que ele iria morrer, aí ele disse assim: agora você vem e siga-me. E aqui eu já começo a pregar. Você que tem o seu lugar, você pode se assentar. Não existe evangelho sem morte. Jesus só chamou Pedro para seguir, e a gente entende e subentende pelo Espírito, pela revelação da palavra, que esse momento Jesus estava restaurando Pedro, e ele vai dizer para ele segui-lo, mas primeiro ele contou como que ele iria morrer. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem você morrer para você mesmo. Não existe evangelho dessa forma. Mas nessa noite eu queria contar um pouco da biografia de Pedro, antes de nós entrarmos propriamente dito aqui nesse sermão textual do capítulo 21. Quem foi esse Pedro? Quem era esse Pedro? Biografia de Pedro: ele tinha um pai, e Jesus conhecia o pai dele. O nome dele era João. Pedro tinha irmãos, e Jesus conhecia também os seus irmãos. Eu quero te dizer que o Deus que você serve aqui nesta noite, gente, se tiver uma aguinha para mim, eu vou agradecer, viu? Uma aguazinha aqui para mim, algum dos obreiros aqui, eu vou agradecer. Jesus conhecia quem era o pai, Jesus conhecia quem eram os irmãos de Pedro, Jesus conhecia quem era a mãe de Pedro, e isso tem que ficar claro, irmão. Você precisa entender que o Deus que nós estamos servindo aqui, Ele nos conhece desde o ventre da nossa mamãe. Ele sabe quem foi seu pai, Ele sabe se o seu pai foi gente boa, ou se foi gente mais ou menos boa. Ele sabe aonde você foi criado. Ele sabe se o seu irmão olha para você e acha você alguém difícil. Ele conhece a você, conhece a sua família, conhece a sua história. Mas apesar da sua história, Ele ama você, escolheu você, e está chamando você, e está capacitando você para que você vá e dê fruto. E o vosso fruto tem que permanecer. Porque tem hora que a gente não faz, porque a gente vai dizer: ah, mas a minha mãe não serviu. Se a sua mãe não serviu, você tem que servir. Amém? Amém ou não amém? Esse Pedro, Jesus sabia quem era o pai dele, sabia quem eram os irmãos dele. Jesus é aquele que chamou e tornou. Esse Pedro veio a ser discípulo. Ele foi escolhido por Jesus para ser discípulo. Ei, irmão, discípulo é aquele que aprende com o mestre e o imita. Nós temos uma referência a ser seguida aqui. Eu gosto do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o plano da soberana vocação a qual eu fui chamado. Paulo se compara dentro de uma corrida, e numa corrida você não tem que ficar observando quem está do lado. Paulo tinha um alvo a ser alcançado. Sabe qual é o alvo dele? Cristo. Sabe qual é o nosso problema? Se alguém errar, a gente também erra, e ainda quer justificar o nosso erro usando o erro de uma pessoa. O errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. Esse Pedro que eu estou falando com vocês aqui, ele era discípulo. Mais tarde ele vai ser apóstolo, e não só apóstolo, ele agora ia liderar todos os outros apóstolos. Perceba que há uma graduação. Ninguém chega ao topo máximo do ministério querendo chegar já aqui em cima. Existe um início, existe uma trajetória. Primeiro tem que ser discípulo, para depois ser enviado por Cristo, comissionado por Cristo e enviado por Cristo, que é isso que significa. Agora, existe alguns apóstolos
que são diferentes, como o apóstolo Paulo. Paulo ele não foi enviado por Jesus Cristo junto com os outros. Ele não andou com Jesus, ele não aprendeu com Jesus. Aliás, deixa eu até consertar isso aqui. Ele foi sim enviado por Jesus, mas não enquanto Jesus estava em vida. Ele não andou com os 12. Mas me impressiona a história do apóstolo Paulo. Eu vou dar só uma pausinha aqui nisso para a gente pensar. Paulo, na sua essência, era judeu, fariseu, entendedor da lei. Ele conhecia a lei como nenhum outro dos discípulos ou apóstolos. E eu provo para você. Paulo cresceu aos pés de Gamaliel, doutor da lei. Ele entendia do Pentateuco de uma maneira tremenda. E é sabido por nós que toda criança judia, aos seus 12 anos, já tinha que saber todo o Pentateuco. E não só o Pentateuco, tinha que saber de Gênesis a Malaquias, que era a Bíblia da época. E aos 12 anos eles tinham que se apresentar diante de um sacerdote lá no templo em Jerusalém. O Bar Mitzvah. Bar Mitzvah. É difícil falar, né? Mas não tem problema não, o mistério a gente fala, Deus entende. O Bar Mitzvah. 12 anos de idade, preste atenção nisso. E quando o menino entrava, o rabino que ali estava, era ele que decidia se aquele menino tinha talento para prosseguir a escola de rabinato ou não. Paulo passou nessa escola com nota lá em cima, mas Pedro já é o contrário. Por que eu vos afirmo isso, Cristiano? Porque quando o menino não era aprovado no bar mitzvah pelo rabino, quando ele não entrava para a escola do rabinato, ele tinha que seguir a profissão do pai. Quando Jesus encontrou Pedro, Pedro estava fazendo o quê? E essa era a profissão de quem? Então ele foi reprovado na escola do rabinato. Você não está entendendo, Jesus veio também para você que foi rejeitado de alguma forma lá atrás. Quando Jesus encontrou Pedro, Jesus está primeiro restaurando a vida de Pedro. Pedro é aquele que vai andar com Jesus, ele foi escolhido como discípulo. Paulo não andou com Jesus. Paulo teve um encontro com Jesus. Mas aconteceu uma coisa interessante nesse meio caminho. Porque quando Paulo encontra com Jesus, em Atos Apóstolos capítulo 9, tem um encontro marcado, Jesus chama ele, comissiona ele e envia ele. Ele não foi enviado pelos 12 apóstolos, Renato. Não foi Pedro que ensinou a Paulo acerca de Santa Ceia. Não foi. A Bíblia nos conta que ele creu naquela palavra e ele começou até a pregoar a palavra. Ele sobe depois para Jerusalém, vocês lembram disso? E quando eles chegam lá, os judeus que ali estavam, os apóstolos que ali estavam, começaram a ver ele com más olhos. Mas esse cara aí não é o cara que matava crente? Esse cara não matava todo mundo que era seguidor de Jesus? Então você vai se lembrar que o próprio Pedro, tomando conhecimento disso, manda Paulo o quê? Embora. Então não foi Pedro que o discipulou e nem o comissionou. Mas o que me impressiona é que quando você pega a carta aos Coríntios, Paulo entendia muito bem da ceia, porque ele vai dizer assim: porque eu recebi aquilo também que vos Ele recebeu de quem? Segundo o texto bíblico, Paulo vai 3 anos e fica na Arábia. O que ele ficou fazendo lá eu não sei. Acredito eu que o próprio Jesus desceu e começou a ministrar para ele todo o evangelho da graça. Porque Pedro é muito bom, mas Pedro não entendia de toda a graça. Ele foi comissionado por Jesus para pregar o evangelho para os judeus e também para o gentio. Mas quem entendia de graça foi só aquele que ele ministrou sobre graça. E Jesus sabia que ia ter perseguição contra a igreja. Jesus sabia
que depois que ele fosse assunto ao céu, que eles iam querer introduzir o judaísmo novamente, e ele precisava de alguém que conhecesse o judaísmo de trás para frente, e ninguém melhor do que Paulo. Nem Pedro conhecia o judaísmo. Lembre-se, ele passou na escola do rabinato, ele cresceu aos pés de Gamaliel. Quando os judeus tentaram pregar para Paulo que tinha que circuncidar, ele mostrou dentro da palavra, onde que tem? Eu conheço isso de capa a capa, não está escrito isso não. Entende? Porque esse Paulo é tão importante e ele foi considerado apóstolo. Mas eu vou voltar aqui para o Pedrão, aonde nós estamos, porque Pedro é figura importante, embora ele não tenha sido o discipulador de Paulo, mas ele é figura importante. Ele foi discipulado pelo próprio Jesus Cristo e mais tarde ele se tornou apóstolo, ele se tornou líder da igreja. Aleluia. Ele se torna líder depois da sua queda, depois que Jesus o restaura. Quem foi Pedro? Pedro foi aquele que pregava e as multidões com o coração se derretia com a palavra dele. Era assim Pedro, não foi assim? Um sermão de Pedro, quantas almas? 3.000. Pedro era aquele que curava, irmão. A sombra desse Pedro curava. Era esse moço. Esse moço. Mas a história dele tem coisas interessantes. O primeiro encontro de Jesus com Pedro vai se dar no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1. Está escrito lá. Diz que os seus irmãos encontraram o Messias e levaram Jesus a Pedro. E no primeiro encontro de Jesus com Pedro, Jesus falou o nome do Pai, falou o nome dele, disse assim: tu chama Simão, mas eu vou mudar o seu nome. Vamos ver lá. João capítulo de número 1. Dá uma olhada comigo lá para vocês verem. João capítulo de número 1, versículo de número 41. João 1, 41. Só para a gente ver isso aqui. Esse é o primeiro encontro de Jesus com Pedro. Olha lá. Esse achou primeiro a seu irmão Simão e disse: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Continua. Ele levou a Jesus e olhando Jesus para ele disse: tu és Simão. Olha aqui, pensa comigo. Como que é forte isso, irmão? Era o primeiro encontro, tia Aline. Ele chega assim: eu sei quem tu é. Ele diz assim: eu sei quem é o teu pai, eu sei quem tu é. Teu nome é Simão, né? Mas ali ele disse, e olhando para ele, Jesus disse: tu és Simão, filho de Jona, tu serás chamado de Cefas. No primeiro encontro, Jesus mudou o nome dele. E quando se muda o nome, irmão, é porque a história vai ser grande. Vocês lembram do encontro de Deus com Abraão? Deus mudou o nome dele. Toda vez que Deus muda o nome, é porque a história vai ser grande. Pergunta para o irmão: o seu encontro com Jesus, ele mudou a sua história? Mudou o seu nome? Se mudou, eu quero que você dê glória a Deus, tá? Porque no meu primeiro encontro ele mudou o meu nome. Tu és o Jerry, que é chamado de Cafajeste, que não tem jeito, mas a partir de hoje, nesse encontro, eu te levanto como profeta para essa nação. Ele mudou a minha história. Esse foi o primeiro encontro, ele mudou o nome. Simão é aquele que é flexível, aquele que negocia algumas coisas. Petros significa pequeno fragmento, mas que é sólido. É uma coisa interessante, porque quinta-feira o Arlen pregou aqui: Petros é um pequeno fragmento de rocha. Por que eu não posso dizer um caco de rocha? Mas um caco de rocha não foi criado um caco, ele foi criado primeiro pedra. Ele se tornou um caco porque ele se desprendeu. Alguém bateu com força e quebrou. Pode ter sido no momento em que Pedro vai na escola de rabinato e foi rejeitado. Uma rejeição quebra a gente e a gente se torna caco. E Jesus vira e fala para ele: tu és um caquinho de pedra, mas você vai ser firme, vai ser sólido. Jesus mudou o nome dele. Esse é o primeiro encontro de Jesus. E Jesus o chama.
Só que me impressiona, porque tem gente que se encontra com Jesus, Jesus muda o nome dele, mas ele não muda. Porque em Lucas capítulo 5, nós vamos ter uma outra narrativa interessante. Diz que o Pedrão, depois de ter encontrado com Jesus, ele novamente vai para pescar. Lucas capítulo 5 é conhecido como a pesca maravilhosa. E diz que Jesus envia com seus discípulos, ensinando. Irmão, quando você tem um encontro com Deus, todas as outras coisas passam a ser secundárias. Jesus tem que ser prioridade na nossa vida. Mas isso não aconteceu com Pedro. Mesmo Jesus revelando quem era o Pai, revelando o seu nome, trocando o seu nome, Pedro voltou para suas velhas atitudes. Ele voltou para suas velhas mazelas. E diz que Jesus vinha e de longe ele viu 2 barcos e pescadores lavando a rede. Lucas capítulo de número 5, está escrito isso lá. E Jesus sabia de quem era o barco. Deixa eu dizer assim para você uma coisa: Jesus sabe da embarcação da sua vida. Ele sabe como está. Ele conhece a história. Diz que os pescadores estavam lá lavando a rede e que eles não haviam pescado nada. O que havia ali junto do mar da Galileia era frustração. E Jesus vinha ensinando a palavra. Está escrito nesse texto de Lucas 5. Ele vinha ensinando a palavra. Quando de repente ele pede licença e entra no barco. Jesus hoje está te pedindo licença para entrar no barco da sua vida. Ele é educado. Ele não chegou e invadiu. Ele pediu licença. Posso usar o seu barco, Pedro? O Pedro já o conhecia. Acharam aí? 5:1. E aconteceu 5:1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra, perceba, me ajuda aqui a lembrar, o Logos é escrito, é escrito. Não, é o Logos é escrito. Logo é escrito. A multidão apertando para ouvir o Logos. Repita comigo, Logos, palavra escrita. A multidão estava apertando a ele, não era por causa do louvor. A multidão estava apertando a ele porque ele tinha palavra. Porque é a palavra que muda a vida de uma pessoa. É a palavra que levanta. É pela palavra que nós cremos que todas as coisas foram criadas. Deus, para criar todas as coisas, ele usou o quê? A palavra. Ele usou a palavra, ele usou o verbo, haja. João 1 diz que no princípio era o verbo e o verbo era. E ele faz todas as coisas, ele gera todas as coisas pela. Ai, irmão, se eu fosse você, eu estava dando glória a Deus, aleluia. Irmão, você tem fé? Como que você alimenta a sua fé? Segundo a Bíblia, como que o Senhor alimenta a sua fé? Ouvindo o quê? A palavra de Deus. A fé é alimentada com a palavra de Deus. Esse povo estava gerando fé porque estava ouvindo a palavra. Aí de repente Jesus entra no barco e fala assim: Pedrão, posso ir? Faz de largo, sai do raso. Dá uma olhada para 2 ou 3 aí e fala: Jesus está querendo tirar você do raso. Eu vou melhorar isso. Jesus está dizendo assim: me empresta o seu barco, para que do seu barco eu anuncie a palavra. Olha para 2 ou 3 assim, diga para ele assim: a sua crença determina as suas atitudes. Aquilo que você crê determina o que pode acontecer. Repita de novo: a sua crença. E você crê naquilo que você ouve. O povo estava crendo. Ele pegou o barco de Pedro, pediu a Pedro, e Pedro agora creu. Tá bom, Senhor, vamos. E diz que Jesus se afastou um pouco e usou o barco de Pedro para anunciar a palavra. Deixa a sua vida anunciar a palavra. Deixa a sua vida anunciar a palavra, por favor, irmão. Deixa a sua vida anunciar a palavra. Eu vou repetir de novo: a sua crença determina as suas atitudes. Eu disse mais cedo, teve gente que virou o bico para mim. Mas, irmãos, eu tenho andado assustado com algumas coisas que eu vejo nas redes sociais. As pessoas estão em Cristo, mas estão postando coisas escanabrosas, coisas terríveis, coisas que não edificam, coisas chulas. A boca só fala o que o coração. Essa foi a mensagem da virada do ano. Deus já estava falando conosco. Deus já estava comunicando algo a nós.
No meio dessa pandemia, o que sai da sua boca? O que sai da sua boca? Ah, eu vou morrer. Vai morrer mesmo, está falando? Do fruto do teu lábio você vai comer. Jesus entrou naquele barco e falou assim, deixa. Depois que ele acabou de liberar o Logos e Tamar, ele vira, e ele tinha um endereço. Ele virou para Pedro. Escuta, o Logos está sendo liberado para todo mundo, está sendo liberado para aqueles que estão na rede social, mas existe um rema de Deus que é específico para você. Jesus virou para Pedro e falou assim, Pedro, lança a rede. Arabassub calaçai. A Bíblia não diz isso, mas eu creio que Pedro falou assim, Jesus, o senhor está sabendo que nós pescamos a noite toda, né? O senhor não está sabendo que hoje o mar não está para peixe. O senhor está de brincadeira comigo. O meu irmão até falou comigo, você revelou meu nome, tal, revelou o nome do meu pai. Mas deixa eu falar uma coisa, de pesca eu entendo. Meu pai me ensinou a pescar desde princípio. Eu sou pescador profissional. O mar hoje não está para peixe. Jesus, eu bati rede a noite inteira. O senhor está brincando comigo? E de repente ele percebeu o que Jesus estava falando com ele. Ele percebeu o que Jesus estava falando com ele. Quando Jesus fala conosco, ele não fala para a gente fazer coisa fácil, não. Porque a glória não é sua, a glória é dele. Se você pesca na força do seu braço, a glória é sua. Mas se você pesca debaixo da obediência de Deus, a glória é toda dele. Vou melhorar esse negócio. Definição de graça. O que é graça? Se eu trabalho, pesco peixe e vendo, fruto do meu trabalho. É ou não é? Ninguém pode falar nada. Eu pesco mesmo, eu faço, eu sou. Glórias a mim, bendito seja eu. É ou não é? Estou certo ou errado? Se você concordar comigo, dá um glória, só para me entender. Agora, Pedro tinha feito força a noite inteira. Não pescou nada. E agora... Vou melhorar para você. Eu vou sair daqui e vou jogar lá já no Gênesis. Eu vou encerrar aqui hoje, tá? Para nós irmos embora felizes. Vou lá para Gênesis. A gente fica falando lei ou graça, e a gente usa lei como Antigo Testamento e graça como Novo. Mas se eu te mostrar que o próprio Adão viveu graça, quando Adão criou, ou quando ele foi criado por Deus, ele precisou fazer alguma coisa, gente? Se ele não precisou fazer alguma coisa, ele está recebendo algo de graça. Ele precisava trabalhar para comer? Precisava? Ele estava num lugar chamado onde? Paraíso. O Éden. Muito bem, Éden. Tá certo aqui? Estão comigo aqui? Se vocês concordarem, dá glória a Deus. Se não concordar, não tem problema não. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Aí diz que a serpente vai enganar a mulher. A condição para ele viver a graça qual que era? Qual que era? Adão, tudo isso eu criei para você, mas daquela árvore ali, ó, aquela que está ali, você não come, porque o dia que você comer, certamente você vai. A condição para ele viver assim, qual que era? O que ele tinha que fazer? Obedecer a quem? A palavra. Qual era a palavra? Obediência. Está dando para entender ou não? Quando Adão desobedeceu, o que é que aconteceu com ele? Ele morreu espiritualmente, porque ele não morreu de imediato. A Bíblia diz que ele viveu 930 anos. E ele entendia que ele ia morrer de imediato. Ele não morreu de imediato. Ele viveu 930 anos, mas ele morreu a morte, a primeira morte, a morte espiritual. Ele cortou o contato com Deus. E a partir daí ele teve que fazer o quê? Força no... Volta comigo lá para a pesca. A palavra agora se fez carne.
A palavra estava cheia de graça e de vontade. Entrou no barco, está explicando a palavra, mas liberou agora um rema. Lança a rede. O que ele tinha que fazer? Obedecer. O Espírito Santo o convenceu e ele lançou a rede. Quando ele lançou a rede, irmãos, o que aconteceu? A rede ficou cheia de peixe, começou a aparecer em embarcação. Sabe por quê? Porque ele estava experimentando a graça de Deus. Eu estou te falando que no meio dessa tempestade, Deus quer que você obedeça a voz dele. A voz dele é inconfundível. Pastor, como eu sei que Deus está falando comigo? Deus nunca vai desrespeitar aquilo que ele estabeleceu para mim, para você. Deus fala conosco por meio da palavra. Ele lança a rede, e quando ele pesca, tem que vir outras pessoas. Quando Pedro viu isso, Pedro ficou aterrado. Ele disse: Senhor, aparta de mim, porque eu sou pecador. Ele largou agora as suas prioridades. Ele largou agora a conta. Ele largou agora os problemas. Gente, se tem um negócio que está matando o crente, é falta de grana. Qual que era o problema de Pedro naquela hora? Falta de grana. Se não pescou, não tem o que comer. Grana. É interessante que o amor de dinheiro é a raiz de todos os males. Preste atenção no que a Bíblia diz, Cristiane. É o dinheiro que é a raiz de todos os males. As pessoas falam que é o diabo, mas é o dinheiro. É a raiz. Não está falando de alguns males, é todos os males. Enfermidade é mal? Responda, gente. Enfermidade é mal? Puxa lá na raiz, você vai descobrir que é a falta de grana que começou. A pessoa não dorme, fica nervoso, briga em casa, chuta o cachorro, espanca o filho, toma cachaça, fuma maconha, queima uma pedra. Falta de grana. Eu não estou brincando não. Puxa a raiz que você vai ver. É a Bíblia. Você quer discutir com a Bíblia? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O Pedrão viveu essa experiência. O Pedrão foi esse cara. E naquele momento Jesus disse para ele: calma, Pedro, você está maravilhado com isso? Rapaz, eu estou aqui para te recrutar. A partir de hoje você vai ser meu discípulo. Vinde, eu vou fazer você pescador de homens. E naquela hora ele largou tudo. Aquilo que era prioridade para ele passou a ser secundário. Ele começou a seguir a Jesus. E você conhece um pouco da história. Aí chega um ponto que Jesus vai entrar na nascente do Jordão, lá em Banhas, mas bem próximo às montanhas ali, Banhas, Cesareia de Filipos. E Jesus vai fazer uma pergunta que é muito interessante. Que diz: os homens ser eu? E os discípulos: estou falando que tu é um dos profetas. Mateus, capítulo de número 16, verso de número 17. Estou falando que tu és um dos profetas. Jesus falou: é legal me chamar de Elias. Legal. Sabe o que me impressiona? É que no monte da transfiguração, a gente fala que Pedro teve a revelação, mas no monte da transfiguração, ele estava lá. Estava ou não estava? Diz que Jesus pegou Pedro, Tiago e João, subiu para o alto da montanha, chegou lá em cima e começou a orar. Quando ele começou a orar, se apresentou Moisés e Elias e ficaram batendo um papo lá. E os três assim: rapaz, eu não estou acreditando. Você está, me belisca para ver se é verdade. Me belisca. É o Elias que está ali, rapaz. Ué, aquela barba ali é de Moisés. Impossível, aquilo é Moisés. E de repente diz que quando eles terminaram de conversar lá, uma nuvem desceu naquele lugar e a noite se tornou dia. E do céu se ouviu uma voz. Perceba que tudo tem a ver com a palavra, uma voz. Este é meu filho amado. A este, qual que era a palavra? O-B-D. Não pegou a dimensão não, mas a dimensão é alta. Estava representada ali as maiores autoridades de Israel. Os profetas representados por Elias e a lei Moisés. E Deus estava dizendo: a partir de agora acabou, o negócio agora é com Jesus. Esta é a palavra encarnada, obedece a ela.
Jesus é a exata expressão de Deus. Jesus externa tudo que Deus quer de nós. Jesus, ele consegue fazer isso. Ai. Nesse texto de Mateus aí, o Pedrão respondeu, mas estava fácil. E vocês, o que é que me diz? Os outros não tinham subido. Os outros tinham ficado embaixo. Quantos estavam lá em cima? 3. Então o Pedrão disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou assim: Pedro, Pedro, muito bem. Não foi nem carne nem sangue que te revelou esse mistério, não, mas foi o próprio Espírito de Deus. E por isso te digo que tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E aqui eu quero só dar uma pincelada aqui, para a gente caminhar para o final aqui. Gente, eu estou sentindo uma graça tão grande. Eu acho que você está compreendendo a palavra, tá ou não está? Jesus, nesse contexto aí, vai dizer assim: Pedro, tu é Petros, pedaço de pedra, pequena rocha. Ele não fala que ele é Petra, rocha. Ele fala assim: tu és Petros, pequena pedra, pequeno fragmento de pedra, mas eu sou Petra, e sobre essa Petra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Jesus ensina aqui para ele 4 grandes verdades. A primeira: Jesus é a pedra fundamental da igreja. Jesus é que é a pedra. Não é como eles acham, porque eles diziam ou dizem em outro lugar que aonde estiver Pedro, aí está a igreja. Sabiam disso? Que no latim tem escrito essa frase: aonde tiver Pedro, aí está a igreja. E Jesus agora está mostrando para nós uma das primeiras verdades. Aquele que sustenta a igreja, aquele que é o alicerce da igreja, sabe quem é? É o próprio Jesus Cristo. Olha para esse irmão, diz assim: se tu és igreja, tu não serás abalado, porque tu está firmado sobre a rocha, que é a palavra. Essa é a primeira verdade. A igreja está fundamentada. O fundamento da igreja não foi pastor, não foi sacerdote. O fundamento da igreja é o próprio Cristo. É Cristo que sustenta a igreja. É Cristo. Segunda verdade que ele diz para Pedro aí: a igreja é de Jesus. A igreja não é minha, a igreja não é do outro pastor, a igreja é de Jesus. Ele diz isso, está escrito lá. Cadê? Está escrito ali. 18, vamos lá. 18: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Olha aqui o verbo, como é que está. A minha, de quem que é a igreja? Olha para o irmão: você tem dono. Não adianta querer invadir o terreno, não, que você tem dono. Estão querendo invadir o terreno? Não. Aí tem dono, tem uma placa: proibido entrar. E não é só dono, não, tem segurança. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, e o Senhor os... Você crê assim, irmão? Segunda verdade é que Ele é o dono da igreja. Terceira verdade: quem edifica a igreja não são sermões. Não são sermões que eu prego. Quem edifica a igreja é Ele também. Ele que edifica. Olha para o irmão e fala assim: Jesus está te edificando aqui nessa noite. Ele está te edificando aqui nessa noite. E a quarta verdade: Ele é que protege a igreja. Não é campanha de oração, é Ele que protege. É Ele. E as portas do inferno já está terminado, irmão. Ei, pastor, vocês lembram quando ele falou com Josué? Nenhum mal poderá te resistir todos os dias da sua vida. Ele não está dizendo que você está isento do mal. Ele está dizendo que o mal não vai resistir. Está entendendo? Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Diga assim: Deus está falando com você. O mal vem, mas ele não vai suportar. Sabe por quê? Porque quem protege a igreja é o próprio Deus. Está dando para entender isso? Passar dessas coisas, William, olha que coisa interessante. Ele revela isso para Pedro.
os discípulos ficam alegres, e ele começa a mostrar um outro lado do ministério dele. Ele mostra o outro lado, dizendo: olha, mas vai acontecer um negócio. Eu vou subir a Jerusalém. Quando eu subir em Jerusalém, os anciões vão me prender, vão me julgar, e eu vou ser morto. Quando ele falou isso, irmão, o Pedro pega ele à parte, chama Jesus à parte. Está escrito, vai puxando ali que você vai ver, está escrito isso aí. Ele chama a Jesus à parte e fala assim: de maneira nenhuma, cara, você está de brincadeira comigo, cara. Depois que você fez aquela pesca maravilhosa, você está me dizendo que alguém vai pegar o Senhor e vai te matar? Eu já mostrei logo a espada. Brinca comigo não. Sabe o que é que Jesus... Pedro, tomando-o à parte, começou a Gente, você já parou para pensar isso? O cara estava repreendendo o mestre deles. Repreendeu e dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso, cara. Puxa mais um aí, olha lá para você. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só a que são dos homens. Irmão, quero lembrar você uma coisa muito interessante. Mateus capítulo 4, Jesus, depois de ser batizado, foi levado aonde? No deserto para ser tentado. Ele foi tentado e venceu o diabo como? Com a palavra, com o logos. Mas está escrito ao terminar Mateus 4 que ele se ausenta de Jesus por algum tempo. Jesus o vence. Naquele momento, Jesus derrotou ele com a palavra, silenciou ele. Mas Satanás não é igual a alguns crentes que desistem na primeira, não. Satanás voltou de novo. E agora ele veio usar a boca de gente que andava com Jesus. Era crente. Satanás também usa a boca de crente. Tem crente emprestando a boca para Satanás. Jesus não falou, simplesmente falou com o diabo que estava soprando. Olha como é que ele mudou. Ele mudou a estratégia, William. Você vai usar a boca agora. Chamou o Pedrão. Vocês entenderam aqui? Agora muda para mim Marcos 14, 17. Para a gente ir para o final aqui. Está no mesmo contexto, mas a visão de Marcos. Jesus fala isso com ele e depois fala para ele que depois da morte, aonde ele iria? Ele iria estar exatamente no mar da Galileia. 14, 17. Vê se é isso aí para mim. Eu acho que é isso mesmo. Marcos 14, chegada à tarde, foi com os 12, vamos embora. Quando eles estavam assentados, como diz Jesus: em verdade vos digo que um de vós... Não. Deu 7. Não. Não, ele vai contar para ele. Não, você está em Marcos 14, 17? Então, peraí, gente, só um minutinho. Deixa eu localizar aqui para dar a referência para vocês. Jesus já havia falado para eles do encontro lá em João 21 e a gente vai encerrar, tá? Então deixa eu ver se é 14 mesmo. 14. Então os soldados levaram. Não, peraí. Isso, não é 27, perdão. É 14, 27. Perdão, gente. Mas Deus está no controle. 14, 27. Vocês vão ver aqui, ó. 14, 27. 14, 27. 14, 27. Pega aí para nós ir para o final ali. E disse Jesus: todos vós esta noite escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para onde? Jesus já tinha avisado. Deus não faz nada sem antes avisar. Ele avisou para ele aonde eles iam ter um encontro. Só quero lembrar vocês que esse Pedro que eu estou contando a história dele foi o cara que diz assim: eu de modo nenhum te negarei. Os outros podem até te negar, mas eu não te nego. Eu sou o cara. Jesus, o senhor está de brincadeira comigo? Puxa mais um pouquinho aí, mano. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu, pronome possessivo, pessoal. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Vocês lembram disso?
que Jesus sobe, vai para Jerusalém, faz a ceia, lava os pés dos discípulos. O Pedrão entra em debate com ele. Jesus fala: se eu não lavar você, já viu? Vocês lembram desse texto? Lembram ou não lembram? Diz que Jesus canta um louvor, desce para o Getsêmani, chega ali, ele é preso, depois ele vai para a casa de Caifás. Isso vai acontecer com Pedro, e Pedro então foge da presença de Jesus, foge para longe. E aqui que eu quero entrar com vocês. Agora o Pedrão está lá longe. Lembra que eu falei com vocês que ele era líder? O líder mesmo caído, ele tem influência. Os discípulos estavam despertos que Jesus foi morto, mas ele, como líder, estava influenciando eles. Foi ele que disse a palavra. Pega lá João 21. Ele está dizendo assim: eu vou pescar. O que os outros fizeram? Vamos também. Está dando para perceber, João? Está dando para perceber a influência de Pedro? Eu estou indo pescar. A galera veio toda... Não, peraí, eu também vou. Foi todo mundo. E agora preste atenção. Esse povo aqui, quando Jesus foi preso, o que aconteceu com eles? Eles dispersaram, desertaram, abandonaram a Jesus. Lembra que eu pedi para você gritar: filhos! Jesus não chegou acusando eles, não. Jesus não chegou dizendo assim: traidores, desertores. Mas Jesus chegou gritando: filhos, tem alguma coisa aí para a gente comer? Mesmo quando nós fracassamos, o Senhor vai olhar para nós como filhos. Você é filho. E eu estou falando para você que talvez errou, talvez você tropeçou em alguma área. Jesus está aqui hoje dizendo: filhos, tem alguma coisa aí para me alimentar? Você sabe o que é alimento do céu? É você dar glória a Deus e aleluia. É você o adorar. Se você o adora, faça isso aí agora no seu lugar. Filhos, tem alguma coisa aí para comer? O João, o discípulo amado, diz assim: eu conheço essa voz. Quem ama Jesus sabe que Jesus está falando. Deixa eu ver se alguém ama Jesus aqui. Deixa eu ver se nessa noite a graça e a misericórdia de Deus me alcançou e está alcançando você, porque é Jesus falando com você. Ele virou para Pedro: Pedro, essa voz é de Jesus. E ele lançou na água, porque estava nu. Quando ele chega na praia, já tinha pronto lá, tinha um braseiro pronto lá. Quero lembrar para você que o Mar da Galileia era o lugar da frustração de Pedro. Exaltação e frustração de Pedro foi exatamente ali no Mar da Galileia. E Jesus estava com um braseiro assando peixe. E eu não entendo. Eles sentaram com Jesus e não conheciam Jesus. Quantas pessoas tomando a Santa Ceia sem discernir quem é Cristo? Quantas pessoas sentando para comer a Santa Ceia, mas não sabe de fato que é Jesus que está aqui? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que nós fazemos aqui é por fé. Fé é o fruto da obediência. Está dando para entender? Quando a gente ceia, a gente não está brincando de ceinha, não. A gente está fazendo por fé. Mas quantas pessoas sentam e não sabem que é Cristo? Está comendo com Cristo e não sabe que é Cristo. Acha que a ceia é uma coisa corriqueira, acha que é bobeira, acha que pode negligenciar o corpo de Cristo. Eu vou falar abertamente: tem pessoas que têm 4 meses que não vêm na igreja. Gente, você não vê uma parte do corpo andando sem o restante, não. A igreja tem que congregar. Tem que congregar. Você já viu, Lúcio, uma perna andando por aí sozinha? Deve ser pior do que o Covid. Você sai por aí, tem um braço andando igual a família Ada. O que é isso aí? É um membro do corpo que diz que não tem que vir congregar. Membro do corpo não anda solto. Lógico, é evidente que a gente entende as dificuldades de filhos, essas coisas. Não estou falando disso, eu estou falando da negligência. Por exemplo, está tendo um revezamento. Uma hora Valdete, uma hora o Júnior. Uma hora o Júnior, uma hora Valdete. Tem um revezamento. Quantas pessoas negligenciando. Eu tenho que falar, gente, me desculpa. Eu tenho que falar. Agora, eles estão comendo e de repente Jesus, vem comigo e nós encerramos aqui. Depois de terem comido, Jesus primeiro alimenta, para depois dar a missão. Sabe qual é o problema, Mateus? Tem um monte de gente querendo fazer missão, mas não alimentou. Júlio César, tem um monte de gente dizendo: eu sou, não é nada. Você não se preparou, você não sentou para aprender, está querendo quebrar regra, está querendo passar à frente.
Quem pega atalho vai voltar lá atrás. Tem um começo, tem que sentar, tem que aprender o A, o B, o C, o D, para depois você vir subir e pregar. Depois que aí chega lá, o capeta pega e dá um couro, igual deu nos filhos de Cefa, não sabe por quê? Porque acha que o evangelho é brincadeira. Nós não brincamos de igrejinha. Nós somos os filhos de Deus. Nós somos o sustentáculo da verdade aqui na face dessa terra. Deus acredita em nós. Vem comigo. Ele virou para Pedro e disse assim: Pedro Simão, filho de João, amas a mim? Quantas vezes Pedro negou ele? 3. O problema é essa palavra aqui no grego. Ela tem algum significado. Tem o ágape ou agapau, como alguns gostam de falar. Eu não gosto de falar o agapau, não. Eu prefiro falar ágape, acho mais suave. O amor ágape, que é o amor sacrificial. E o filhos, que é o amor de andar junto. Companheirismo. Quando Jesus perguntou ele aqui, no primeiro aqui, ele está falando assim: Pedro, tu me amas com amor ágape? Tu me amas com amor sacrificial? Por que Jesus está fazendo isso? Porque ele não disse que estava pronto para morrer por ele? Tu me amas ao ponto de se sacrificar? Amo, Senhor. Então tá. Olha o que ele diz aqui: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse para ele: se você me ama com amor ágape, com amor sacrificial, apacenta as minhas ovelhas, ou os meus cordeiros. 16, tornou-lhe a perguntar a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor. Filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mais uma vez Jesus perguntou a ele: Petros, pequena fragmento de pedra, ama-me ou ágape a mim? Você me ama com amor sacrificial? E ele respondeu as 3 perguntas. Ele disse: Filos, eu te amo por estar junto, mas eu não estou preparado. A terceira vez Jesus pergunta a mesma coisa. Jesus, percebendo nessa segunda, não minto, Jesus mudou a pergunta aqui para essa terceira. Ele percebendo que Petros não alcançava o ágape, ele mudou: Petros, filos me? Tu me amas com amor filos então? Com amor filos, dá para ir? Dá para ir? Porque Pedro disse que estava pronto para morrer. E o Pedrão vai responder que pela terceira vez perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Petro se entristeceu por lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu filos, não ágape. Eu filos, eu gosto de estar com o Senhor, mas não ágape. Então Jesus disse assim: então tá bom, quando você reconhece que não é você, mas que sou eu, então você está pronto para fazer. Porque sacrifício eu já fiz. Irmão, não vai ser por obras que você vai ser justificado. Só que você tem que ter obras. Entenda isso. Não vão ser as suas obras que vão te justificar diante de Deus. Não será o que você faz, será o que Ele fez. Naquela cruz Jesus via eu e você, conhecia os nossos limites, os nossos fracassos, as nossas pirraças, os nossos defeitos. Ele fez tudo naquela cruz. Naquela cruz Jesus triunfou e fez de mim e você mais do que vencedor. Agora você tem que crer nisso. Você tem que crer e obedecer. Depois disso Jesus revela para ele como que ele iria morrer. Bom, Pedro, você me ama só no filhos, mas mesmo assim eu vou te contar como que você vai morrer. Topas apacentar minhas ovelhas? Topo. Jesus contou para ele como que ele iria morrer. Sabe o que é interessante? Nós vemos em jornais em países mais fechados que um crime cometido lá para como é que fala? O negócio da morte lá, pena de morte. Como que fica as pessoas quando vai morrer? Sabia que Pedro conta para nós que antes dele morrer, como que ele estava? Sabia que Pedro conta? Pedro conta. Eu não vou revelar para vocês não, vou colocar para casa para vocês vão ler Pedro
1ª e 2ª Pedro, vocês vão encontrar lá. Ele vai falar antes da minha partida, tá? Só a dica. E vocês vão ler lá. Vocês vão ver que Pedro não estava triste, Raquel. Raquel, ele não ficou triste. Hoje é o dia da minha morte. Ai, meu Deus. Não, Jesus já tinha revelado para ele, você vai morrer. E a sua morte não vai ser uma morte facinha, não. Você sabe que Pedro foi morto, se eu não estou enganado, 60, segundo os historiadores, depois de Cristo em Roma. Ele foi culpado por Nero, Nero que colocou fogo em Roma. Vocês sabem dessa história? Ele colocou fogo em Roma e culpou os cristãos. E pegaram, sabe quem? Pedro. Só que Petros não achou digno de morrer igual Jesus. Falaram assim, você vai morrer morte de cruz. E ele disse assim, eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Me crucifica de cabeça para baixo. Sabia disso? Se eu não estou enganado, ou é 50 ou é 60 depois de Cristo, Petros é morto por esse imperador, por nome Nero. Mas no dia da sua morte, normalmente a pessoa fica meio deprimida. Pedro era feliz. Depois você vai ler lá, acho que é 2 Pedro, se eu não estou enganado. 2 Pedro está escrito lá no capítulo 1. Ele vai dizer, depois da minha partida. Ele conta. E você, irmão? Você ama Cristo? Pelo menos com amor, filhos? Você ama? Com amor sacrificial, eu acho que é difícil. É difícil a gente dar a vida por alguém, é difícil. Mas de repente tem filhos, e o filhos é o suficiente. Se você tem filhos, ele está dizendo, então agora eu começo a fazer algo por você. O Pedrão foi alcançado com a graça de Deus. O Pedrão, na verdade, é um retrato. Debaixo da minha pele, da sua pele, tem o DNA de Pedro. Quantas e quantas vezes nós achamos que estamos prontos para fazer as coisas para Jesus, mas negamos a Jesus em coisas insignificantes. Quantas e quantas vezes, debaixo da nossa pele, não é só eu e você, não, toda a humanidade é representada na figura de Pedro. E que Jesus está querendo comunicar para nós aqui, para nós encerrarmos, é que Pedro foi alcançado pela graça. Graça é favor imerecido. Nós não merecemos, mas Jesus nos amou. Jesus nos ama e quer colocar-nos de pé. Jesus nos ama e quer que a gente anuncie a palavra. Jesus nos ama, independente das nossas falhas, dos nossos erros. Eu não estou te incitando que você tem que viver uma vida de pecado. Eu estou te dizendo que é possível você fazer a obra de Deus apesar das suas falhas. Fica sobre os seus pés. Pergunta para 2 ou 3 aí. Você ama pelo menos com amor, filhos? Você gosta de estar com Jesus? Deus quer fazer de você uma pessoa ganhadora de almas. Eu quero orar com você nessa hora. Eu quero orar por você nessa hora. Eu não creio que nenhuma palavra que sai do trono de Deus volta para Deus vazia. Deus está produzindo algo em mim, você nessa noite. Pai amado, Pai bendito, na noite desse dia, o Senhor me permitiu falar sobre Pedro. Pedro que foi seu discípulo, Pedro que teve um nome trocado, ou mudado pelo Senhor. Eu estou diante de pessoas que tiveram um encontro com o Senhor. Eu estou diante de pessoas, ó Deus, que tinham tudo para dar errado, mas eles deram certo porque o Senhor encontrou, Pai. Pai amado, Pai bendito, e de repente eu estou hoje falando com pessoas que fracassaram como Pedro, voltaram para trás, voltaram para a pesca, Senhor, e talvez eles estão lutando, batendo rede a noite toda, mas o texto que eu li diz que nada eles pescaram. Mas de repente eles ouvindo a sua voz, o discípulo que amava diz: é o Senhor. Tem alguma coisa para comer? Não. Então lança a rede. Jesus está falando com alguém: obedece a minha voz e lança a rede. Eles puxaram, e você leu no texto comigo, 153 grandes peixes. Os judeus da Cabala
E a cabala, que no início era uma coisa certa, trabalhavam com a numerologia. Cada número ali no hebraico significava uma sigla. No alfabeto hebraico, os 153 peixes significava: Deus está aqui conosco. Tudo que você precisa saber, que Deus é com você. Deus é com você. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem mesmo o seu unigênito, como não nos dará com ele todas as coisas? Quem nos separará do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Será a angústia? Será a tribulação? Será as coisas do presente? Será que o demônio tem poder de parar a igreja? Nada em ninguém. Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Pai, eu oro por esse pai, eu oro por essa mãe, eu oro por esse irmão que aqui está, eu oro por essa pessoa que está agora assistindo esse vídeo, Senhor. Que essa graça maravilhosa do Senhor alcance os nossos corações e mude o direcionamento da nossa vida. Nós que estávamos querendo voltar atrás para as velhas manias, possamos ter agora, com a graça do Senhor, o nosso caminho endireitado e avançar, e avançar, e avançar, e avançar, e que a palavra do Senhor possa se cumprir na nossa vida. Que a vereda do justo é como a aurora do dia, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até ser dia perfeito. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti te levante o teu rosto e te dê a paz. Uma semana de vitória, uma semana de conquista para você. Ide em paz.